regiões, Júnior, o estoque só dura alguns dias. E há pouco aqui fora do ar você já antecipava. Você está inconformado com essa situação? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Eustáquio, para você, para os ouvintes do Conversa de Redação, para os nossos debatedores. Eustáquio, porque eu fico atônito assim quando eu vejo as pessoas falarem desse assunto e não terem indignação nenhuma, né? Por isso que eu cheguei aqui um pouquinho antes do Conversa de Redação, me preparando, falei, Eustáquio, você não se sente indignado em faltar um remédio para intubação? Aí você me disse assim, não, é um absurdo, é tudo um absurdo. Eu falei, não, então tudo bem, eu não tô tão errado, porque tem alguns momentos que eu fico vendo a reação das pessoas e falo assim, gente, será que eu tô muito errado, né? Chato eu sei que eu sou, mas será que eu tô muito errado, muito mais chato do que o normal, né? E me assusta, porque no português, no popular mesmo, o que é entubar, né? Basicamente, o médico enfia um tubo na garganta fora da pessoa, né? E para isso precisa de relaxante muscular, precisa de sedação, porque não tem como enfiar um tubo na sua garganta sem que você esteja sedado, né? E essa sedação precisa ser contínua para a pessoa não acordar, né? Qualquer movimento errado que o médico fazer, ele pode matar um paciente naquele momento, né? Se o paciente tiver alguma reação muscular naquele momento, mesmo que seja involuntária, ele pode morrer, né? Então é um momento muito crucial de uma vida, né? E aí chega a notícia que se em 20 dias nada for feito, vai faltar os medicamentos básicos para fazer esse procedimento, que é um dos procedimentos que são mais feitos agora no tratamento da Covid-19, né? Eu fico tão assustado porque eu vi o governo federal mandando produzir milhões de pílulas de cloroquina que estão lá entulhadas no depósito do Exército. Vim importando, comprando, Estados Unidos mandou. Agora deixar faltar sedação, remédio para relaxar o músculo, para a pessoa ser entubada no momento desse, né? Olha, já faltou oxigênio lá em Manaus. Fica nesse jogo de empurra. A culpa é do prefeito, a culpa é do governador, a culpa é do Ministério da Saúde. Nós sabemos até agora, no que foi levantado, que o Ministério da Saúde sabia que poderia faltar e foi avisado com antecedência. Então, mais uma vez, o Ministério da Saúde é avisado com pelo menos 20 dias de antecedência que esse medicamento pode faltar. E eu não posso acreditar que eles serão tão incompetentes a ponto de deixar faltar um medicamento crucial na vida ou morte de uma pessoa. Eu não posso acreditar que isso vai acontecer. Então, eu espero que o Ministério da Saúde rebole, desse é o jeito para fornecer esse medicamento o mais rápido possível, por a gente não passar, além de faltar leito, para as pessoas que têm leito, não ter medicamento para fazer um procedimento tão sério como esse. Motivo de indignação, né, Eduardo Costa? Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. E eu quero estender essa indignação muito justa do Júnior em relação ao Ministério da Saúde a todos os governadores e prefeitos, né? Estou sabendo agora, por exemplo, que a Prefeitura de Belo Horizonte está pedindo a Anvisa, fez uma consulta sobre a possibilidade de reutilização de tubos para entubar. Eu acho que qualquer prefeito, qualquer governador sabia o que viria e foi isso que eles disseram para nós. Vocês nos deem tempo para a gente se preparar. E pelo visto, não se prepararam. Outra coisa que é preciso dizer, veio um caminhão de dinheiro do Ministério da Saúde para estados e municípios. Então, a gente esperava que pelo menos comprassem tubos, né? Como seringas. E para você, Rita Mundim, onde está o problema para que falte o básico nesse momento pior da pandemia? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Eustáquio, bom dia a todos. Olha, gente, eu acho que a gente tem que, acho que a hora é de indignação, mas é muito mais de ação do que de indignação. Diante da indignação, vamos agir. Mas eu sempre gosto de olhar para trás antes da gente criticar o que está acontecendo agora. Essa segunda onda, a intensidade dela, ela pegou todo mundo de surpresa. E não, vamos lembrar aqui, a gente estava conversando sobre volta às aulas, a gente estava conversando sobre flexibilização, abertura de bares, restaurantes, volta de shows. Então a vida estava quase que voltando ao normal quando a segunda onda veio, e repito, não muito em função, por exemplo, da precariedade do serviço público de transporte, muito em função da falta de respeito da maioria da população com os protocolos sanitários.
e pegou todo mundo de surpresa. E é bom que a gente lembre também, o que o Eduardo falou, que o dinheiro foi enviado para a ponta, para os prefeitos, para os governadores, e cada um fez a sua gestão e seu planejamento, conforme estabelecido pelo STF. E agora, na hora que vem uma segunda onda e pega todo mundo de surpresa com a velocidade de transmissão do vírus e com o índice de mortalidade dessa nova cepa, e a gente está no caos. Se existe o colapso do sistema de saúde, faz parte do sistema de saúde o fornecimento de medicamentos. Então, a hora agora, eu repito, é de solidariedade e de ação em cima do caos. Nós temos que administrar o caos para fazer com que volte a uma normalidade, mas é muito complicado nessa hora. Tá todo mundo pego de surpresa. E outra coisa, não vamos esquecer que nós criamos um Estado em todos os seus níveis, totalmente burocratizado, a burocracia é muito grande para você pegar um dinheiro e transformar ele em remédio. Então é hora de fazer uma reflexão sobre o que é o Brasil no século XXI. O Brasil no século XXI tem hábitos e culturas do século XVIII, do século XIX. E nós estamos pagando nessa pandemia o que nós plantamos até aqui. A falta de reforma do Estado, a falta de mudança dessa cultura, de deixar tudo, né? Tá na hora do Estado agir, mas é necessário agilidade nas parcerias público-privadas em momentos de guerra. E para você, Luiz Flávio Sapori, o problema está no avanço, na potência da doença ou na falta de gestão? Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio, Júnior Moreira, Rita, Eduardo, ouvintes da Itatiaia. Em primeiro lugar, eu também quero, Júnior Moreira, me aliar a você na indignação. Não há como não indignar diante de um caos como esse. São as duas coisas, viu, Eustáquio? Nós estamos numa realidade grave de uma nova cepa do vírus, ou de cepas, né? Os especialistas falam que não é apenas uma. E também problema, claro, de gestão. Eu lembro, Eustáquio, nós conversamos sobre isso aqui no Conversa, tem 2 meses, final de janeiro, início de fevereiro, quando a crise de Manaus veio a público, né, pela falta de oxigênio, e pesquisadores da Fiocruz, lá do Amazonas, divulgaram resultados dos seus estudos sobre a nova cepa e diziam: olha, essa nova cepa vai se disseminar pelo Brasil, final de janeiro. Isso foi avisado. Foi avisado, foi pego de surpresa quem não estava preparado, foi pego de surpresa quem não ouve ciência. Quem não ouve ciência, quem nega o problema, quem ignora o problema, óbvio que não ouviu, não se preparou. Numa situação como essa, como gestor público, um bom gestor público, o que ele faz, Eustáquio? Ele monta um gabinete de crise. Ele monta um espaço lá junto ao gabinete do ministro e dos secretários e monitora a situação e os problemas e os caos todo dia, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Uma situação como essa, você tinha que ter um gabinete de crise atuando, se antecipando a problemas e apagando incêndios. É o mínimo. É o mínimo que um gestor competente faz. Cadê o gabinete de crise do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado, dessa área, Júnior Moreira? Cadê? Aliás, nós temos nem ministro da Saúde, né? Porque o Pazuello saiu, mas não saiu. E cadê o novo Queiroga. Ministro, como é que é o nome? Marcelo Queiroga. Pois é, ontem eu vi uma entrevista desse futuro ministro, pra gente ter paciência. Ô Eustáquio, de paciência, ô ministro, assuma logo o cargo. O Brasil precisa, você tem um problema para resolver, que é essa falta de insumos. O momento é de indignação. Então, o meu comentário é corroborando a do Júnior Moreira. Eu estou absolutamente indignado com essa inapetência de gestão. Bom, e o Senado perde o 3º parlamentar para a Covid-19 e aumenta a pressão por abertura de CPI no Congresso para investigar a postura do governo no combate à pandemia. Em Minas, Eduardo Costa, servidores da Assembleia, que também se vacinaram antes da hora, vão ser investigados. Ô Júnior, meu caro Eustáquio, a gente tende a dizer Assembleia. Olha, eu de ontem para hoje busquei algumas informações. A Assembleia tem um ambulatório, atende a deputados, servidores e está à disposição, evidentemente, de quem por lá passa, não em termos de pandemia, com as restrições e tal, mas a média de pessoas que transitam por lá é de 6.000 pessoas. Então eu não vou aqui
demonizar o médico, a secretária da Assembleia, o enfermeiro da Assembleia que está lá na porta medindo temperatura dos outros, porque a gente tem que separar o joio do trigo antes de sair batendo em todo mundo. Não sei se a palavra ideal seria bom, mas o bom dessa história é que os deputados terão mais cuidado na hora de demonizar e de criminalizar os servidores do Estado que estarão na sua mira a partir da semana que vem na CPI instalada. Apurar é preciso, pegar os responsáveis e enquadrá-los é preciso, mas sem demonizar quem foi vacinado. Porque se eu estou por lá também e falo, vem vacinar, eu vou. Hoje o governador Romeu Zema está dizendo que vai investigar também caso na Secretaria de Saúde de pessoas que trabalhando em casa, né, em home office, foram vacinadas. Eustáquio, esse negócio da lista, acho que eu já extrapolei minha cota de indignação hoje, mas essa questão da lista é mais uma lista que aparece de pessoas que foram vacinadas. Não quer dizer que todas as pessoas que estão ali não deveriam ser vacinadas. É uma investigação. Então se coloca todo mundo e a partir do momento que a investigação vai caminhando, vai separando, como diz o Eduardo, o joio do trigo, para ver quem deveria mesmo ter sido vacinado, quem não deveria ter sido vacinado. O que eu não concordo, concordo. O enfermeiro que está ali na porta, o médico, o próprio secretário de saúde, eu acho que sim, não tem problema nenhum em vacinar. O que eu não concordo é o que você disse. É um funcionário que está em home office, que nem saindo de casa por necessidade está, ou seja, o governo do estado coloca a pessoa em home office para ela não ter risco, ou pelo menos minimizar os riscos de pegar uma doença como essa, e é passada na frente de diversos idosos, de milhares de idosos por Minas Gerais inteira, que ainda não conseguiram vacinar, né? Então isso precisa ser investigado. Geralmente CPI não dá em nada, a gente está acostumado com CPI, sempre termina em pizza, mas tomara que dessa vez saia um relatório que seja entregue para o Ministério Público e junto com a investigação do Ministério Público, essas pessoas que furaram a fila ou que por motivo outro foram coagidas a furar a fila, porque a gente já sabe de informação disso também, que tinha chefes que coagiam as pessoas, você precisa tomar e vai ter que tomar, e tomava meio que à força, né? Meio não teve que tomar. Então essa investigação precisa ser feita para chegar numa conclusão. O que não pode é ficar sem punição, né? Essa exoneração do secretário não pode ficar só nisso, né? A situação é muito mais ampla, muito pior. Eu sei que algumas pessoas que tomaram essa vacina têm falado aí que a imprensa está supervalorizando o negócio, que a situação é muito mais tranquila, mas veja só, se você tem um parente, um pai, uma mãe, uma avó, que tenha mais de 80 anos e ainda não conseguiu vacinar, e essa pessoa pega a Covid e morre, morreu porque não foi vacinada, porque um bonitão que estava em home office foi vacinado primeiro que ela. Então já ultrapassa a linha, né, da falta de bom senso pro crime, na minha opinião. Então, tomara que essa investigação seja feita de forma muito veemente e que traga alguma resposta à sociedade, que isso realmente não pode ficar assim. E pelo que eu vi, indignação do Agostinho Patrus, presidente da Assembleia, essa investigação deve ser feita de forma muito firme. Sobre o outro assunto também nesse tema, Eustáquio, eu estou me alongando, mas prometo que falo um pouco no próximo tema, que é a questão do Major Olímpio, né? Que tem morte cerebral confirmada. O clima lá no Senado ficou bem complicado pro lado do governo federal. É um clima que era muito amistoso, ficou um pouco apertado. Essa morte, o que chega pra gente, conversei com 3 amigos que trabalham em Brasília, que o Major Olímpio era praça, que todos os senadores gostavam dele, tinham muito apreço por ele, é lógico, com divergências de ideias, mas que gostavam muito dele, e isso virou um clima meio estranho ali no Senado, né? E que essa reunião que foi marcada para a semana que vem, pedida pelo senador Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, com o governo federal e com outros poderes, né? Isso pode apertar um pouquinho pro lado do presidente Bolsonaro, inclusive naquela CPI que foi motivo de último discurso do senador Major Olímpio. Ou seja, essa morte trouxe um clima que não foi muito bom, do ponto de vista do executivo, olhado pelo Senado Federal. Ô Sapori, é o 3º senador que falece 19, e dessa vez com menos de 60 anos, Major Olímpio 59 anos. Os outros 2, Haroldo de Oliveira e José Marião, tinham mais de 80 anos. Mostra mais uma vez que a doença não tem limite de idades, né?
É verdade, a doença agora ela está atingindo os segmentos mais jovens, isso já é fato, é outro dado da ciência, né, que está sendo evidenciado. Eu posso dar um depoimento pessoal em relação ao senador Major Olímpio, porque eu o conhecia pessoalmente, Júnior Moreira. Eu estive por várias oportunidades no Congresso Nacional participando de debates sobre segurança pública. Debati com o Major, com o senador, divergendo. Nós tínhamos posições muito contrárias, né, sobre segurança pública. Mês passado, por exemplo, eu debati com ele em São Paulo, né, sobre a autonomia das polícias militares. Mas era muito respeitoso, eu também tinha um respeito muito grande por ele e era recíproco, então lamentei profundamente a morte dele. É uma perda para a política brasileira, né, a despeito do viés ideológico, que não é o mais importante. E concordo com o Júnior Moreira, a repercussão política dessa morte está sendo maior do que se imaginava. Há uma insatisfação crescente dos políticos do Centrão com o governo Bolsonaro. Não só por isso, mas também já pelo episódio da nomeação, né, do novo ministro da Saúde, que não atendeu os interesses do Centrão, né, que queria o nome anterior, né, da médica Ludmila Rager. A pesquisas recentes da Datafolha mostram que o apoio popular do presidente está diminuindo de forma acentuada. Perceba bem, Eustáquio, que é uma conjunção de fatores se acentuando. Uma perda paulatina, progressiva de legitimidade popular, rejeição popular e um começo de perda também de apoio político no Congresso Nacional. Nós sabemos o que isso pode significar, né, Eustáquio? Se esse fenômeno recrudescer, se esse fenômeno crescer, nós sabemos o desfecho disso, né? Nós já sabemos da história recente do Brasil o que essa conjunção de fatores pode levar. Rita Mundim, e essa terceira morte de parlamentar no Congresso Nacional, possível CPI e a lista aqui em Minas Gerais de pessoas que supostamente tomaram vacina de forma irregular? Vamos lá. Primeiro, lamentar, porque o Major Olímpio era um político que atuava, era um político atuante, ao contrário da grande maioria dos políticos. Ele estava sempre presente nas discussões nacionais. Daqui a pouquinho a gente continua com a Rita Mundim, refaremos o contato com ela. O Eduardo Costa, o governador Romeu Zema decide não cortar a água e a luz dos mais pobres e promete ajuda para empresas durante a pandemia. Dissemos ontem e repetimos hoje, demorou. O governador tinha que fazer isso mesmo. Eu penso até que além das pessoas da tarifa social, que ficarão sem o corte de energia, que é muito justo, e que terão uma compreensão melhor das empresas Copasa e CEMIG, devia criar um esquema de a gente fazer um cadastro, de sorte que mesmo o pessoal da chamada classe média, né? O engenheiro, o médico, o professor, o taxista, o motorista de van que passasse o sufoco, classe média baixa, classe média média, classe média alta, pudesse também ter uma compreensão. A abertura de crédito pelo Banco de Desenvolvimento é uma ótima notícia. Agora, a outra parte, que é essa história de chamar empresas que devem ICMS para pagar sem juros e até 80 e tantos meses, é o que se repete sempre. É privilegiar o mal pagador. Isso sempre acontece nas prefeituras com o IPTU, com o ISS e nos governos do estado com o ICMS. Quem paga em dia o faz sabendo que lá na frente quem não pagou vai ter benefício fiscal travestido de outras palavras bonitas. Ô Rita Mundim, conclua seu raciocínio no tema anterior, por favor. Perdão, eu tive um problema na conexão, mas o Major Olímpio era um pulante, então eu acho que a perda dele é sentida por toda a classe política e pela sociedade brasileira. Lá em São Paulo, né, o estado mais rico da federação, a carreira dele foi construída lá, e ele estava sempre ali, na linha de frente, combativo com as ideias dele, mas sempre combativo. Então eu acho que foi uma perda. Acredito que tenha abalado o próprio presidente Jair Bolsonaro pela relação passada dos dois, mesmo que no presente essa relação tivesse um pouco estremecida, mas repito, nós estamos vivendo o pior momento da pandemia, nós estamos passando pela Terceira Guerra Mundial e num momento como esse tudo fica muito exacerbado, né? A gente tem que buscar a solidariedade e a racionalidade nesses momentos. Luiz Fábio Sapori, em relação à decisão do governador Romeu Zema de decidir ditar a água e luz dos mais pobres, prometendo ajuda para empresas durante a pandemia.
Medidas muito bem-vindas, é mesmo um pouco tarde, como diz Eduardo, mas bem-vindas, necessárias. Nesse momento, né, tão grave, né, da pandemia, né, com os impactos sociais, em termos de pobreza, miséria, fome, com os impactos econômicos, né, com empresas com grave dificuldade financeira. O Estado, quando eu falo Estado aqui com E maiúsculo, né, não é Estado governador. O Estado, prefeito, Estado governador, Estado presidência, União, essas instâncias do Estado são fundamentais. Nesse momento grave do Brasil e do mundo, as melhores experiências sinalizam uma atitude proativa, né, das autoridades governamentais, do poder público em gastar, em utilizar recursos públicos, tender a minimizar os malefícios que a pandemia está provocando. Então, o governador Zema faz bem, mas as prefeituras, os prefeitos podem fazer mais. É fundamental nesse sentido para diminuir a pobreza, a miséria, a fome, e não esquecendo dos pequenos e médios empresários, né, que estão também sentindo e sofrendo muito com essa situação. Nesse momento, volto a dizer, Estado com E maiúsculo é fundamental. Tá certo, governador Romeu Zema, Júnior Moreira? Como eu prometi, vou falar pouquinho. Para mim, ótimo, perfeita a medida. Parabéns ao governador Romeu Zema com essa medida e equipe econômica. E isso vai trazer pelo menos um alento nesse momento tão difícil. E para você, Rita Mundim, tem espaço para esse não corte de água e luz dos mais pobres e essa ajuda para empresas? Mais uma vez, o governador Romeu Zema dá exemplos, né? 2. Primeiro, a capacidade de gestão do governo de Minas, que tão sucateado, ele pegou terra arrasada e mesmo assim ele consegue fazer uma gestão proativa no momento tão necessário e no momento de crise, fazendo o papel dele. E acho que, né, e o outro exemplo é exatamente o da solidariedade do Estado fazer aquilo que ele pode quando ele pode. Ele nem podia, né, nem poderia, digamos assim, mas o que a gente está vendo é que a gestão, o planejamento e a vontade política em fazer a coisa mais certa nesse momento, porque na frente ele vai capitalizar isso com o salvamento, né, de vidas. Nós estamos falando de água, nós estamos falando de energia e o salvamento de empresas. Então, mais uma vez, 2 bons exemplos do governo Zema. Ok, 8h50. Oi? Só um minutinho, eu sei que você já vai terminar o jornal, mas é rápido. Mais uma vez, para depois Ministério da Saúde, secretarias estaduais e municipais de saúde não falarem que não foram avisados, hein? Vai faltar medicamentos se nada for feito para intubação de pessoas no Brasil. O aviso está dado, que eles mexam a bunda da cadeira e resolvam o problema. 8h59 em Belo Horizonte, encerrando a Conversa de Geração e o Jornal da Itatiaia, com uma nota aqui dizendo o seguinte, que o coletivo do Sindicato de Servidores Públicos de Minas Gerais expressou indignação com as opiniões da Rita Mundim no Conversa de Geração de ontem. De acordo com o coletivo, até o dia 31 de janeiro agora de 2021, 838 servidores da saúde, somente de Minas Gerais, contribuíram com a própria vida e morreram de Covid-19 no combate à doença. Ainda segundo a entidade que representa os servidores públicos do Estado, médicos e enfermeiros que estão na linha de frente de combate à Covid são servidores públicos. Além disso, a arrecadação estadual tem atingido recordes históricos com o trabalho do servidor público. O servidor público, nas palavras dos sindipúblicos, está salvando vidas e merece respeito. 9h em ponto em Belo Horizonte, final do Jornal da Itatiaia, primeira edição desta sexta-feira.